Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui. Oh, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, sendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Diga, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga isso. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Me incendeia, me incendeia. Canta. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diga, Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diga, eu quero viver algo novo, bem forte. Eu quero viver algo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, sendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Para encerrar, diga, faz meu coração fazendo todo, trazendo sobre mim. Oh, eu quero viver algo novo. Por isso que estamos nessa conferência de excelência, para viver algo novo. Pode aplaudir bem forte, pode aplaudir bem forte.
Aleluias. Glórias a Deus. Essa primeira palestra falou sobre liderança, que já é uma dificuldade muito grande que nós temos, que precisamos aprender muito. Formar líderes, porque nós não somos aqui nessa terra eternos. Quando eu cheguei nesse país, eu trabalhei para uma empresa chamada W.A. Phelps. Essa empresa era muito grande, fazia cargas para o mundo inteiro. Mas o chefe, o dono da empresa, ele era o cara, o líder da empresa. E tinha 3 filhos que não queriam simplesmente nada a ver com aquela empresa. Ele não formou aqueles rapazes para serem líderes. Mas teve um dia que ele desceu do avião dele ali na Flórida. E quando ele desceu do avião, ele teve um ataque cardíaco e ele faleceu. Uma empresa enorme, 3 homens, 3 filhos, totalmente despreparados. Em menos de 6 meses ela foi embora, a empresa desapareceu. Não tinha líder, não preparou líder. Quando nós chegamos aqui em Riverside, fomos ali numa igreja que ela tinha mais de 1000 membros há um tempo, e nós chegamos ali num dia, num culto, que tinha 12 pessoas. O pastor havia falecido e a igreja não estava preparada, não tinha líderes preparados. Então, irmãos, a preparação de líder é importante em todas as áreas da nossa vida, tanto na igreja quanto na sua vida secular. Você prepara líderes dentro da sua casa, os seus filhos, viu? Você ensina dentro da sua casa essas crianças serem líderes. E nós temos que nos preocupar com isso, em preparação de líderes. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Neto, por essa palestra sobre líder. Treinar, treinar e treinar. Deus abençoe a cada um de nós. Pastor Marco Feliciano, por favor. Nós temos a honra de recebê-lo aqui conosco. Nós sabemos que Deus já tem preparado uma palavra especial, maravilhosa para a nossa vida aqui nessa tarde. Eu agradeço, sabemos do seu trabalho, do seu esforço e de poder estar aqui conosco, e nós agradecemos muito, no nome de Jesus. Ele que recompensa, né? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse momento, por esse dia, pela vida do teu servo que está aqui conosco, Senhor. Nós sabemos que o Senhor marcou esse dia, Senhor, para estarmos aqui, para essas pessoas estarem aqui, porque o Senhor tem uma mensagem especial para a vida de cada um. Eu quero te agradecer por este momento, Senhor, que o Senhor fale conosco no nome de Jesus, através do teu servo. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode tomar seu assento. Uma alegria poder estar aqui nessa tarde, revendo amigos, revendo irmãos, conhecendo novos irmãos. Eu estava ali atrás só me alimentando, ouvindo o pastor Neto. Eu só não senti inveja dele porque eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz que ele, para cada um, deu um talento, né? Nós ouvimos aqui um doutor, um mestre. E agora vamos ouvir um evangelista, né? Evangelista é assim, então uns 5, 6 degraus lá embaixo, né? Mas o Senhor também dá graça a ele. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis. Reis, capítulo de número 18, 1 Reis 18, a partir do versículo de número 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero cumprimentar aqui o pastor Neto mais uma vez. A pastora Fernanda, está arrebatada? Tá. Foi arrebatada. Alguém tem que trabalhar nesse ministério. Obrigado pela confiança. Estamos participando aqui da conferência Excelência Ministerial. 1 Reis, capítulo 4, capítulo 18, versículo de número 4. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo
a morte. E disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só fiquei eu. E buscam a minha vida para a tirarem. Amém? Incline a cabeça só um minutinho. Senhor, nos dá graça aqui nessa tarde para podermos aprender um pouco mais a sua palavra e acontecer conosco o que aconteceu com Elias aqui. Que com a força deste alimento que vamos receber, tenhamos condições de caminharmos pelo menos mais uns 40 dias na sua presença. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? A gente pode dar a Jesus uma salva de palmas? Esse é o evangelista, né? Eu estava agora há pouco ali dentro do lugar onde estou hospedado, meditando sobre o que falar aqui nessa tarde, e o Senhor trouxe ao meu coração esse texto antigo, história antiga, conhecida. Todo crente, principalmente os obreiros, devem ter algum dia sido confrontados com um texto como esse. Como pode um homem tão poderoso em Deus, um homem com um ministério prodigioso, um homem com tantos sinais, um homem que veio de uma batalha dias anteriores, onde ele sozinho, com as suas mãos nuas, matou 850 profetas inimigos, 400 de Baal e 450 profetas de Azera. Como pode um homem que apareceu no cenário de Israel com uma unção única, é o único profeta da Bíblia que quando profetiza não diz assim diz o Senhor? Todos os profetas, quando profetizam na Bíblia, eles jogam a responsabilidade em Deus, dizendo assim diz o Senhor, ou seja, não sou eu que estou falando. Mas esse homem aqui, o protagonista da nossa história dessa tarde, Elias, ele começa o ministério dele dizendo: segundo a minha palavra, não choverá em Israel. Pode imaginar que homem maluco ou não? Ele é um profeta novo, é a primeira profecia dele. Ele chega diante de uma nação inteira e diz: olha, segundo a minha palavra, não choverá mais aqui. E eu imagino que até os anjos que cuidavam de Israel tomaram um susto. Deve ter voltado para o céu voando, falando: Senhor, temos um problema lá na terra. O quê? Tem um homem maluco, apareceu lá no cenário profético, espiritual e político de Israel e disse que, segundo a palavra dele, não chove. Eu imagino Deus dizendo: qual é o nome dele? O anjo falou: eu escutei alguém falar lá que é Elias. Aí Deus deve ter puxado lá no RH do céu, recursos humanos, a ficha de Elias. E a ficha de Elias é tão curta, porque a biografia dele se limita assim: Elias, o tisbita, sem pai e sem mãe. Do nada. Então Deus é obrigado, penso eu, a fechar os olhos e buscar na memória dele, na sua memória sempre eterna, a história desse homem. E Deus encontrou esse homem, que estava recitando um texto de Deuteronômio, estava invocando a palavra, porque o Senhor disse: quando me deixarem, eu cerrarei os céus sobre vós. Então Deus disse: olha, o que ele fala é correto, ele tem vida no altar, e se ele tem vida no altar e é correto, eu vou cumprir o que ele falou. Eu vou endossar o que ele falou. E é isso que acontece. Esse homem vira Israel do avesso. Tanto que Deus é obrigado a escondê-lo. Pergunte por quê. Porque ninguém jogou a culpa em Deus, jogaram a culpa nele. Foi ele que amaldiçoou, foi ele que fechou os céus. Então pense no ministério anormal, é o ministério de Elias. E depois de tudo isso, ele invoca
a Deus e os sinais o acompanham. Deus manda anjo cuidar dele. Deus manda corvo cuidar dele. Fico imaginando um corvo vindo com a gravatinha borboleta, numa asa, trazendo uma bandeja de prata, né? E trazendo pão cozido na brasa para ele comer. Ele vai lá na beira do ribeiro de Queriate, bebe água por 3 anos até secar o lugar. Aí Deus prepara uma viúva para cuidar dele. É um ministério prodigioso, é um sonho de todos nós. Quem serve a Deus tem esse sonho de ver se materializar o invisível. Principalmente nós que temos uma proposta pentecostal. Nós pentecostais não somos normais. A gente é louco. Deus não consegue usar um normal. O normal, ele quer um questionamento, ele quer uma explicação lógica para tudo. Mas o louco em Deus não. Porque ele sabe que se Deus mandou, vai acontecer. Se Deus chamou, Deus vai cuidar. E Deus vai dar a ele uma forma de acontecer, porque ele acredita piamente na chamada. Então, Elias é esse homem dessa história, é ele que tem esse ministério prodigioso. Mas, de repente, depois de participar da batalha mais poderosa da sua vida, onde ele sozinho fechou 850 igrejas heréticas. Ele, um pastor de Deus, fecha 850 movimentos esquisitos, porque para cada sacerdote havia um ministério. Ele fecha 850 sacerdócios de Baal, de Azera, de Marduk, dos deuses da Mesopotâmia antiga. Ele cala a boca de 850 profetas. Ele faz o teste da prova do fogo. Ele mostra para aqueles homens que não é pelo muito falar, mas é pela intimidade com o Deus verdadeiro. Porque os profetas de Baal e os de Azera oraram a manhã inteira, se retalharam, se cortaram, e Baal não os escutou. E Elias é muito engraçado, né? Eu vejo em Elias humor. Ele tira sarro nos profetas. Ele fala assim, ó, por favor, vocês devem falar mais alto, porque Baal deve estar dormindo, seu Deus. Que Deus é esse que dorme? Porque o Deus de Israel não dorme. Está escrito, eis que não dormirá o guarda de Israel, né? Então Elias tira sarro neles. Ele parte para a briga e ele vai falar, vocês querem saber o que é intimidade? É isso aqui, a oração de Elias não dá 1 minuto, são 57 palavras. 57 palavras ditas com o coração e o céu abre. E o fogo desce. E o Deus, que era Deus verdadeiro, responde por fogo. Isso são provas fidedignas de que Elias tinha um ministério profundo, profícuo e poderoso. Amém? A pergunta que fica é, o que aconteceu no dia seguinte? Porque no dia seguinte, ele recebe a ameaça de uma única mulher, Jezabel. Avise a Elias que ele vai morrer. Elias era acostumado a lidar com a morte. Ele viu a morte na falta da comida, ele viu a morte na falta da água, ele viu a morte dos seus inimigos. Ele era acostumado. Mas algo ativou dentro dele, ligou uma chave, virou alguma coisa na mente dele, que fechou a mente de sabedoria dele. O ser humano, ele tem o seu cérebro, e o cérebro do ser humano é a sua psique, a sua parte metafísica, transcendental. Nós somos imagem e semelhança de Deus aqui no nosso cérebro. Animais irracionais não pensam, eles agem por instinto. Nós agimos por inteligência. Enquanto agimos por inteligência, agimos segundo a imagem de Deus. Mas às vezes a inteligência fracassa quando nós nos deparamos com uma luta muito grande. Geralmente, o desespero. O desespero, ele tem o poder de fechar as janelas da nossa inteligência. E quando as janelas da nossa inteligência se fecham, deixamos de agir por inteligência e passamos a agir por instinto. O instinto é animalesco. A inteligência é o lado divino em nós. Quando nós pensamos, contamos até 10, respiramos, nós oxigenamos o cérebro. E a tensão, a angústia, ela tende a desaparecer por um momento. Por isso que as pessoas antigamente falavam, conta até 10. Conta até 100. Isso é um treinamento. É quase que uma terapia. Porque quando você respira, você oxigena o cérebro. Ao oxigenar o seu cérebro, as toxinas do cansaço que tapam a inteligência vão saindo. Então, quando nós não fazemos esse exercício, simplesmente nos entregamos ao desespero, e agora eu falo para espirituais, desespero para o homem natural é um sentimento. Para nós, é um demônio. O desespero é um demônio.
é um demônio que cega os nossos olhos, que tapa a nossa inteligência. E quando a nossa inteligência é destruída, o que sobra em nós é um instinto. Alguns têm um instinto de sobrevivência. Outros, nem para sobreviver prestam, por causa do seu instinto. Uns matam para sobreviver, outros se matam. E aqui nós temos um homem que chegou no limite da sua vida. Ele tinha uma unção poderosa. Ele tinha uma unção de fazer o céu se abrir. Ele tinha uma unção de fazer o sobrenatural acontecer. É o homem do fogo. É o homem que foi levado ao céu em um redemoinho. Todo mundo diz que ele subiu numa carruagem. A carruagem foi uma distração divina. A Bíblia diz que passou uma carruagem de fogo, separou Elias e Eliseu, e um redemoinho levou ele para o céu. Ele não subiu numa carruagem. A carruagem foi uma distração. Então, esse é um homem extremamente poderoso. Ele tinha uma unção poderosa, sim ou não? Então a pergunta é, para que serve a unção? Se ela não nos blinda do desespero. Muitos pastores, obreiros acabam se iludindo no meio da chamada, porque eles acreditam que aquela chamada, aquele fogo, aquele poder, aquela unção que vem sobre eles quando cantam, quando pregam, quando ensinam, vai acompanhá-los 24 horas por dia. E a unção não nos acompanha 24 horas por dia. A unção, ela é uma blindagem, é um revestimento para, primeiro, proteger você contra a morte, porque quem tem uma chamada não é como o peru que morre na véspera. Há um dia determinado. Mas como Deus te deu a unção, você tem uma folha corrida de trabalho a prestar. Enquanto você não cumprir a última coisa que Deus tem para você, a morte não pode te tocar. Então a unção te blinda da morte, mas ela não te blinda da dor. Ela não te blinda do sofrimento. Ela não te blinda da angústia. Ela não te blinda de crises. E todo obreiro passa por crises. Crises espirituais, crises sobre a sua chamada. Crises sobre ele estar no lugar certo ou não estar. Se Deus está comigo, por que isso aconteceu? Se Deus me chamou, por que eu estou passando por isso? Esses são os questionamentos que mais vêm. E eu vejo pessoas perderem o seu ministério, entregarem o seu ministério, como se fosse assim fácil. Olha, eu não quero mais. E eu tenho aqui uma palavra muito dura para dizer a esses que foram chamados. Pergunte qual? Quem foi escolhido não tem escolha. Anote aí. Você tem escolha até ser escolhido. Depois que você foi escolhido, não existe mais escolha. Ou você executa a chamada, ou você executa a chamada. Ou você vai entrar num limbo, numa espiral de derrota, numa tristeza, numa depressão profunda e pior. A morte não pode te levar. Porque não existe ex-ungido. Existe ex qualquer coisa. Existe ex-atleta, ex-político, ex-artista, mas não existe ex-ungido. E o que a gente faz, pastor? A gente tem que começar a procurar as revelações de Deus. Eu li a Bíblia Sagrada e leio ela desde criança. Eu tinha 9 anos de idade quando eu li a Bíblia inteira de capa a capa. E não era nossa. Eu li a Bíblia Ave Maria, porque eu era coroinha lá na paróquia Cristo Rei. E depois de lá para cá, eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. Eu li e escrevi mais de 20 livros acerca dela. Eu escrevi uma enciclopédia de 750 páginas sobre a Bíblia. Eu formei mais de 8.000 alunos ao redor do nosso país, dando ensino sobre teologia. E eu queria ter encontrado aqui na Bíblia um versículo assim: ungido, ou mesmo crente, nunca passará pelo vale da sombra e da morte. Mas não encontrei. Eu encontrei um outro: se passares pelo vale, eu passo contigo. Deus não promete nos livrar do vale. Ele promete nos livrar no vale. Se passares pelo fogo, a chama não te queimará. Deus não diz, eu vou te livrar quando você estiver do lado do fogo, por cima, por baixo. Não, não, o Senhor diz, quando você estiver lá no meio do fogo, eu vou te livrar. Então, até entrar dentro do fogo, é você sozinho.
E aí é natural sentir medo. A chama está ali, o corpo começa a sentir o calor. Quanto mais perto, mais calor. Pode imaginar? Ananias, Misael e Azarias vendo a chama da fornalha acesa. A Bíblia diz que era tão quente que os soldados que foram jogar eles queimaram antes. Deus não livrou eles. Deus não deu um grito: pode ir que eu vou livrar vocês. Não, o versículo foi escrito depois. Primeiro eles passaram. Então a angústia, o medo, a solidão são matérias que você vai ter que aprender a lidar com elas. E vai ter que aprender a relevá-las. Eu conheço o obreiro de 3 formas. Primeiro, ao ver a estante da casa dele, pelos livros, porque ele tem que se preparar intelectualmente. Conheço o obreiro pelas cicatrizes que ele carrega, porque se não tiver cicatrizes, não presta para ser obreiro. E a terceira forma que eu conheço um obreiro, ele tem que aprender a engolir sapo. Não dá para ser obreiro e ser orgulhoso. Não dá para você querer estar em destaque na igreja e ficar em cima do seu salto alto. Aqui, quanto mais alto você está, mais você tem que servir. Porque foi o exemplo que Jesus nos deu. Imagine ele, sendo Deus, descer aqui e pegar os discípulos dele que vão executar a obra, mandar eles sentarem e ele, Deus, ajoelhar no pé deles e pegar o pé deles para lavar. Já meditou nisso ou não? O Criador pegar a parte do corpo que a gente menos cuida. Pensa aí se não é. A gente cuida do rosto, a gente cuida do cabelo, das mãos. O pé a gente deixa por último, porque fica lá escondido. Tem alguns aqui, inclusive, que se tirar um sapato, o sangue de Jesus tem poder. A gente vai achar que está dentro do Hades, do inferno. Chulé, frieira, unha encardida, unha encravada, joanete. Porque é a parte do corpo que a gente menos cuida. Aí vem ele, o Eterno, diz assim: deixa eu ensinar para vocês o que é o reino. Sentem vocês aqui, eu chamei vocês, mas eu vou mostrar o que é que um escolhido tem que fazer. Aí Jesus se ajoelha no pé deles, pega a parte mais suja e começa a lavar os pés. Pedro achou aquilo um absurdo, que escondeu os pés. Aí Jesus falou: se eu não tocar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro também é tão atrevido que ele estica os pés. Aí Jesus vai lavar os pés, Pedro dá um susto em Jesus e estica os braços. Já leu o texto? Aí Jesus pergunta: o que você está fazendo? Ele diz: já que é para ficar perto de ti, não lava só os pés. Porque não é só os meus pés que estão sujos. Lava os pés, a mão, o braço, a perna, o corpo, a cabeça. Me lava por inteiro. Então, são coisas como essa que nós temos que aprender. Eu sirvo a Jesus, como eu disse, desde criança. E o ministério que Jesus me deu foi um ministério muito sofrido. Aliás, quanto mais sofrido, melhor. Dia desse eu vi um videozinho no TikTok, eu até escrevi, achei muito sério, um pastor americano falando assim: tempos difíceis fazem homens fortes. Aí homens fortes criam tempos fáceis. Aí tempos fáceis criam homens fracos. Aí homens fracos precisam encontrar um tempo difícil para se fortalecer de novo. Quem não carrega histórias, quem não tem experiências de rejeição e de dor, nunca saberão de fato o que é servir. Ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. Anote isso no coração. Esse é um dos princípios. Para ser aceito, primeiro você vai ser rejeitado. Entenda, todas as vezes que Deus fala conosco sobre chamadas, sobre o que for, Ele faz um trocadilho. Quando Deus diz assim: vou te colocar lá em cima, entenda o contrário primeiro. Entendeu ou não? Deus mostrou para José onde ele ia chegar. José, olha, o que você está vendo? Eu estou vendo o sol e a lua. Onde fica o sol e a lua? Na terra? No monte? Onde fica? No céu. Olha o sol e a lua, estou vendo, Senhor. O que mais? Estou vendo estrelas. Onde ficam as estrelas? No alto. Aí o Senhor diz: o sol, a lua e as estrelas se curvarão diante de ti. Ou seja, eu vou te colocar acima do sol, acima da lua, acima das estrelas. Receber uma revelação dessa é forte, não é? Aí a primeira coisa que Deus faz com José é o inverso. Jogam ele dentro de uma cisterna, um buraco. Todas as vezes que Deus falar que Ele tem uma obra na sua vida, Ele vai te colocar lá, leia ao contrário. Se Ele falar: vou te colocar no alto de uma montanha, vai no meio da montanha, enfia a mão pelo bico dela e puxa ela para baixo. Transforma ela num funil.
e aprenda a viver aqui embaixo. Porque Deus jamais irá gerar filhinhos de papai. Nós temos uma crise em igrejas brasileiras, porque alguns pastores, isso não é regra, acontece, mas alguns ministérios simplesmente passaram a igreja do pai para o filho. Quando o filho tem vocação, amém. Quando o filho tem a mesma chamada, amém. Mas ministério não é hereditário. Está entendendo isso? E igreja não é empresa. Você passa de pai para filho. E aí o pai construiu um ministério lindo, o filho não consegue acompanhar o ritmo. Por quê? Porque esse filho recebeu tudo de mão beijada. Filhinho de papai. Na minha cidade tem uns filhinhos de papai. Eu era menino lá, eu cortava cana de açúcar. E eu vi os meus amiguinhos, que na época que eu era criança não tinha escola particular, estudava todo mundo junto, escola pública, rico e pobre. E os meninos riquinhos chegavam lá com seus motoristas, e eu chegava lá, às vezes, empurrando a minha bicicletinha, né? E a gente via que o menino rico, tudo que ganhava, jogava pro ar. Pegava um carro novo da mão do pai, daqui a pouco batia o carro. Ele pegava a moto e eles depenavam a moto. Sabe o que é depenar, né? Tirava isso, deixava parecendo um esqueleto. Eu falei, meu Deus, eu queria ter aquilo, mas eu não tinha. O menino tinha e não dava valor. E não dava valor por quê? Porque não custou nada. Então o que não custa nada, também não vale nada. Agora, se você carrega dores, peso, se você perde sono à noite pelo seu ministério, se fosse algum tempo atrás você viesse pedir oração para mim, eu ia chorar tanto com você. Porque eu já fui intercessor e não tem nada pior do que o ministério de intercessão. Como assim, pastor? O intercessor não ora pela pessoa, ele se coloca no lugar da pessoa. E ele absorve a dor da pessoa. Ele sente a dor dela. Uma oração de intercessão, quando você termina de orar, você está cansado. Os ombros doem, porque você se colocou no lugar da pessoa. Então, quando eu era no início do ministério, eu não tinha experiência, eu era o intercessor. Alguém me contava uma história dolorida, eu não dormia à noite. Aí no dia seguinte eu não tinha força. Hoje, com a experiência, com essa barba branca aqui, quando alguém chega e me conta aquelas histórias mais terríveis, a pessoa termina de contar, ela acha que eu sou insensível. Porque eu abro um sorriso e digo assim, parabéns. Um dia um irmão falou, o senhor é sádico? O senhor gosta de ver as pessoas sofrer? Eu digo, não. Então por que o senhor não está sofrendo comigo? O senhor não está sentindo pena de mim? Eu disse, porque eu tenho experiência. Eu já passei aí. E eu sei onde isso vai te levar. Se você aguentar. Porque Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. E Deus não dá uma luta maior do que aquela que esse ser humano pode passar. Pastor, mas a minha é demais. Até as cadeiras da igreja brigam comigo. É o seu brilho. É porque o que Deus tem na sua vida é muito grande. É porque o que Ele tem para você é extremamente violento e forte. Então Ele está te moldando. E você tem que suportar. E vou aqui de novo falar o que eu disse no início. Você não vai ser outra coisa na vida a não ser o obreiro. Então quer dizer que Deus está me obrigando? Não, é porque Deus já viu o futuro. Ele sabe que você vai ser bênção enquanto você continuar como está. Não é uma questão de escolha. Como eu disse, você já foi escolhido. Você não tem mais escolha. Então aguenta o tranco. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, sorria, faz cara de paisagem e vai embora. Até onde, pastor? Até a hora que Deus resolver te exaltar. Porque vai chegar. Vou falar de novo, vai chegar. Estou falando com experiência. As piores lutas que eu vivi no ministério me transformaram e me forjaram no homem que eu sou hoje. Se você pegar qualquer grande ministro da palavra, qualquer grande levita, qualquer pessoa que teve um ministério extraordinário e sentar com ela, se você ficar meia hora ouvindo as histórias, você vai querer sair correndo. Você vai falar, como é que essa pessoa aguentou e chegou até aí? Resiliência, confiança. A unção de Deus, ela atrai de tudo. O que presta e o que não presta. Como assim, pastor? A unção de Deus é um destaque. Deus te deu um destaque. E quando você estiver falando, pregando, agindo, trabalhando, você sempre vai brilhar. Quando as pessoas verem o seu brilho, você vai atrair pessoas que querem a sua unção. E isso não é errado. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Só que você vai encontrar no meio da caminhada pessoas que não vão querer a sua unção, elas vão querer ser você. Porque o invejoso é esse.
Ele não quer o que você tem. Ele não quer um paletó igual ao seu. Ele quer tomar o paletó de você. Porque ele acha que a unção está no paletó. E não é no paletó. A unção está em você. O brilho é seu. Vocês devem conhecer aquela velha fábula, né, de uma serpente que estava numa noite e ela pegou e tinha um pirilampo brilhando perto dela, um vagalume. Lembra de vagalume? Um pirilampo. E o pirilampo brilhando, a serpente foi, abriu aquela bocarra dela e catou o pirilampo com um dente. Quando ela foi comer o pirilampo disse para ela: ô serpente, eu não me importo que você me mate, mas me explique por que você está me matando. Porque na escala dos predadores, serpente não come pirilampo, não come, como é que é o nome do bicho? Vagalume. Aí a serpente disse: então tá bom, vou te dizer porque eu estou te matando. O seu brilho me incomoda. Anote isso. Para alguns, o seu brilho será uma bênção. Para outros, o seu brilho será um incômodo. E você vai ter que aprender a conviver com isso. Igreja é família. E existe ciúmes na família. Existe ciúmes do irmão mais velho com o irmão mais novo. Porque alguns acham que o pai ama mais um do que ama outros. Alguns acham, em algumas famílias até existe isso, mas eu sinceramente não consigo compreender como é que um pai pode amar mais um filho do que o outro. Porque na minha casa eu tenho 3 filhas, eu morreria por elas, eu mataria por elas, o amor que eu tenho por elas é grande. Quando eu dou uma coisa para uma, eu dou para as outras 2, porque eu acho que há um equilíbrio, é a paixão, é o amor. Mas se você ficasse comigo um dia na minha casa, 24 horas, como alguns amigos já ficaram, no fim do dia você ia falar comigo que um amigo me falou uma vez: Feliciano, existe esse negócio de filho privilegiado, né? Eu digo: por quê? Bom, você ficou mais com a pequenininha. Falei: por quê? Você beijou mais ela, você fez mais carinho com ela, você pegou ela mais no colo. No período que eu estou aqui, você só deu atenção para ela. Eu digo: eu acho que a perspectiva do seu olhar está errada. Eu não saí de perto de você, como é que eu fui até ela? Eu disse: foi ela que veio atrás de mim. É ela que me beijou mais. É ela que me abraçou mais. É ela que queria ficar mais perto de mim. Então é isso que acontece na casa. Nós temos o mesmo pai, sim ou não? Então por que aquele é mais usado do que aquele outro? Porque o pai escolheu mais aquele? Deus seria injusto se ele entrasse aqui e falasse: vou te usar, não vou te usar. Fui com a sua cara, não fui com a outra. Não é assim. A questão é a entrega do lado de cá. É a sua paixão pelo pai. É você correr atrás dele. É você chamar a atenção dele. É você se jogar nos pés dele. A minha filha mais novinha, até hoje, ela é o destaque da casa. Quando as outras 2 querem alguma coisa de mim, mandam ela pedir. Pede para o pai, ela diz: mas por quê? Porque você descobriu um caminho para o coração do pai. Então, somos nós quem temos que determinar a nossa história. Primeiro, você precisa acreditar que você foi chamado. E se você foi chamado, segundo, tem que entender que você está sendo treinado. E sem dor, sem ganho. Não é assim? Tem aqui alguém que vai para a academia de vez em quando. E tem um monte de gente idiota igual eu, que já comprou um monte de aparelho de ginástica e está lá dentro de casa servindo como guarda-roupa. A esteira está lá com um monte de coisa pendurada em cima. Por quê? Porque a gente olha para a esteira, fala, sabe que ela pode ajudar muito, mas quem tem o esforço de estar sobre ela? Então é assim que funciona no reino. A chamada o Senhor te deu. O que é que você vai fazer com ela? A chamada implica em renúncia. Quanto mais perto de Deus você está, mais parecido com Ele. Quanto mais perto dos homens, mais parecido com homens. É simples assim. Eu quero graça, eu quero unção. As pessoas entram no meu Facebook, Instagram, eu tenho 8 milhões de seguidores. De vez em quando eu paro lá para ver uma mensagem ou outra e todo mundo pergunta: como é que faz para chegar onde o Senhor chegou? Eu explico: simples, passe por onde eu passei. Porque as pessoas te veem no topo da pirâmide. A vida é uma escalada. Imagine uma pirâmide grande. Esse é o ministério. Você começa aqui embaixo, no primeiro degrau. Não dá para pular degraus na história ministerial. Porque se você der pulos muito altos, você não vai ter experiência depois. É preciso passar por tudo que você está passando. A dor, a rejeição, a tristeza, a angústia, a dúvida, o medo. Tudo isso faz parte do crescimento do seu caráter. Porque se você saltar do primeiro degrau para o último, na hora que vier o primeiro vento, você não sabe o que fazer.
Só que olha como é interessante. Cada vez que você vai subir um degrau na pirâmide, o espaço ao seu redor vai ficando curto. Todas as pessoas que estão aqui embaixo passam a te enxergar. Quanto mais você sobe, mais pessoas passam a te enxergar. Quando você chega no topo da pirâmide, você não tem mais para onde ir. O sucesso sufoca. Todo mundo quer sucesso. Mas se as pessoas experimentassem o sucesso antes de chegar lá, iam dizer, eu abro mão disso. Às vezes, a pessoa que tem um sucesso ou chega no topo, o que ela é se torna menor do que aquilo que ela representa. Isso é filosófico. Se quiser anotar aí. Como assim, pastor? Aqui tem dois homens pregando para vocês. Aqui tem o pastor Marco Feliciano e tem o Marco Feliciano. O Marco Feliciano, homem, é menor do que o pastor Marco Feliciano. Por quê? Porque o pastor, ele atingiu um nível de conhecimento que milhões olham para ele. Um erro, um escorregão, e eu desabo a vida de um monte de gente. Por causa de pessoas, eu deixo de viver. E aqui entra a maior crise do obreiro. Porque eu tenho que deixar de ser o que eu quero, fazer o que eu quero pelas pessoas. Porque você é menor do que aquilo que você representa. Lembra que eu disse? Quem foi escolhido não tem escolha. Eu poderia fazer 1 milhão de coisas. Não, eu quero ser livre e feliz. Mas eu não posso ser livre e feliz porque a minha felicidade pode implicar na infelicidade de outros. O meu prazer pessoal pode implicar num sem número de pessoas que vão para a derrota, porque não estão preparadas para aquilo. Então, quando você chega no apogeu, no topo do seu ministério, é natural você ficar sozinho. É natural você não ter mais confiança em ninguém. Estou falando com obreiros aqui, né? Por que vocês acham que o apóstolo São Paulo um dia resolveu desabafar numa carta o que ele poderia ter falado com o pastor presidente da igreja de Jerusalém? Porque autoridade que não está debaixo de autoridade não é autoridade. Você precisa ter alguém a quem você vai se reportar. Paulo era um gigante, Pedro também, amém? Aí Paulo encontra um espinho, aonde? Não é no espírito, não era uma aflição na alma, era um espinho aonde? Carne. Espinho na carne fala do quê? Debilidade, fraqueza, pecado. Será que Paulo tinha um pecado cabeludo que deixava a carne dele dolorida? Ele diz, um mensageiro do diabo me esbofeteia. Não há nada mais vergonhoso para um hebreu, um judeu, do que tomar um tapa na cara. Por isso esbofetearam Jesus. É a forma de humilhar. É a forma de você dizer que a pessoa não presta. Paulo está dizendo que vem um mensageiro do inferno. Um mensageiro do acusador, que esbofeteia ele e joga ele no chão. Ele está dizendo, eu tenho um espinho na carne. Em vários textos da Bíblia ele tenta desabafar. Ele se contém, porque sabe que se ele contar, ele desvia metade da igreja que ele tinha plantado. Ele diz, o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, faço todo dia. O bem que eu quero, não consigo fazer. Um dia ele quase conta para nós qual é o pecado dele. Ele diz assim, olha, quem me livrará desse corpo? Porque todos os erros estão na carne. Por que Paulo não foi falar com Pedro? Pergunta para mim, por que não? Vamos imaginar a cena? Paulo batendo no gabinete de Pedro, falou, pastor Pedro, eu preciso desabafar. Conta, pois não, Paulo, eu tenho um espinho na carne. Eu tenho um erro, um pecado. Eu tenho algo que me desestrutura. Eu tenho algo que me faz ser um hipócrita, porque eu falo para as pessoas fazerem, mas eu não dou conta de fazer. Eu ensino o caminho, não consigo andar por ele. Então eu me torno um hipócrita, é errado o que eu faço. Pode imaginar Pedro abraçando Paulo e chorando, dizendo assim, eu vou te ajudar em oração. Só que a partir desse momento o irmão tem que ficar de banco. Porque o irmão precisa de uma disciplina. Imagina se Paulo tivesse sido disciplinado. Nós não teríamos suas cartas na Bíblia. Então Paulo entendeu que existem coisas, inclusive, que não dá para contar para qualquer um. Ele resolveu contar para Deus. Porque só Deus entende. Só quem chamou entende. Porque quem chamou enxergou o futuro.
Ou será que alguém aqui dentro já conseguiu pegar Deus de surpresa? Será que teve algum dia que Deus abriu a janela do céu, te olhou e quase teve um infarto? Deus, ai meu eu! Entendeu aí? Para entender, o pastor tem que ser inteligente aqui, né? Porque quando a gente assusta, a gente fala, ai meu Deus! Imagina Deus, ai meu eu! Gabriel, traz um copo de água com açúcar. Olha, eu não esperava aquilo. Existe essa possibilidade? Sim ou não? Não. Então Deus não erra. Quer dizer que quando ele escolheu Jim Swaggart, ele sabia que ele ia tombar, ele ia cair, ia escandalizar metade do mundo. E mesmo sabendo, Deus chamou ele. Seria Deus idiota? Seria Deus burro? Seria Deus alguém querendo destruir a sua própria igreja? Não. Existem coisas que nós nunca vamos entender nem compreender. Deus não mede todos nós por uma mesma régua. O que Ele exige de mim não exige de você. Porque cada chamada e cada ministério é uma pérola preciosa que só Ele entende. Velho Testamento é olho por olho. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é o quê? Aí vem Davi, mata um homem, dorme com a mulher dele. Era para ter morrido apedrejado. E Deus termina dizendo, é um homem segundo o meu coração. Aí no Novo Testamento, graça, um crente de uma igreja vendeu uma casa e veio e deu a metade da casa para o pastor. Imagina se acontecesse isso aqui. Qual pastor rejeitaria? A gente ia falar em línguas, né? Não, obrigado, pastor, é só a metade, não tem problema, a gente ia ficar feliz. O crente deu a metade da casa na mão de Pedro. Pedro disse, por que mentistes ao Espírito Santo? E a pessoa é morta. Cai fulminada no Novo Testamento. O Novo Testamento é graça. O Velho Testamento é lei. A lei mata, a graça dá vida. Na lei, Davi viveu. Na graça, Ananias morreu. Qual a explicação? Não há. Cada um de nós é um universo. E só Deus mapeia. Por isso que o crente não deve julgar o outro. Por isso que nós, obreiros, não devemos medir o outro, porque nós aprendemos lá que a pessoa tem que ficar assim ou assado. Não dá para fazer isso. Quando Deus se destaca, você tem que aprender a conviver com a solidão. Tem que aprender a conviver, às vezes, com as suas crises mais neuróticas. Tem que entrar dentro de uma caverna e falar com Deus, me mata. Os membros da minha igreja não podem saber, mas eu prefiro morrer. Porque está tudo desabando. Eu, Marco Feliciano, tentei me matar uma vez. No auge do ministério. Fui perseguido. A pior perseguição que eu já sofri na vida não foi dos gays lá no Brasil. Não foi da política. A pior foi de santos pastores. Ministérios que nunca entenderam a chamada de um menino que veio do meio do mato. A minha chamada foi única no Brasil. Eu preguei nos maiores eventos do Brasil como diácono. Quando descobriram que eu não era pastor, quase morreram, quiseram me excluir. Então você mentiu. Eu dizia, eu nunca menti. Vocês que falavam que eu era pastor, ué. Eu sou inteligente, eu não mentia, eu omitia, ninguém me perguntava. Alguém dizia, vem cá, pastor. Eu digo, eu recebo em nome de Jesus. Eu tomo posse. E aí Jesus curava, levantava paralítico, curava as pessoas, batizava com o Espírito Santo. O dia que descobriram que eu não era pastor, vieram me perguntar, como você prega desse jeito, você não é pastor? Ninguém nunca me perguntou como é que o paralítico andava. Não se preocupava como é que Jesus batizava com o Espírito Santo. Queriam saber da estrutura, porque homens não entendem nada de chamada. Posso contar um segredo para nós aqui, pastor Neto? Para a igreja a gente não pode, mas só para nós. Já ouviu? Quem já participou de um culto de consagração de obreiros? Pense numa mentira. Nós não consagramos ninguém. Quem é o homem para olhar e dizer, aquele tem chamado e levantar? No Velho Testamento tinha, porque Deus falava, vai e unja aquele. É Deus que falou. Agora hoje Deus não fala com a gente. A gente fala, não, aquele irmão trabalha direito, vamos ungir ele, né? Vamos consagrar. Nós não consagramos ninguém. Nós, o máximo que fazemos é confirmar
uma consagração. A consagração de verdade não vem da horizontal. Porque o que vem da horizontal se perde na horizontal. A de verdade vem da vertical. Então, quando ela vem da vertical, é um sucesso. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós, às vezes, temos medo de perder a consagração. Se não seguir a linha aqui, vai perder isso e aquilo. Só o tempo vai dar a gente a estrutura para suportar o ministério. Eu tentei me matar porque eu fui perseguido por pastores que tomaram da minha mesa o pão, que não olharam para a minha família. E aqui entra também outra batalha, né? A inveja, a perseguição ministerial sobre uma pessoa. As pessoas que perseguem ficam cegas. Elas acham que estão fazendo mal só para você. E elas esquecem que atrás de você tem uma estrutura. Tem mulher, tem filhos. Uma pessoa que expõe outra na mídia social é de uma crueldade sem tamanho. Porque ela não atinge um, ela atinge centenas. Quando você toca no ministério de um homem que tem, por exemplo, quando você fala de um Edir Macedo, você toca numa estrutura de uma igreja que tem milhões de membros. Você destrói a fé de 1 milhão de pessoas. E um dia alguém vai ter que dar conta de tudo isso. E tocaram na minha família. Era uma madrugada, quando eu chamei minha esposa e peguei as crianças para ir para o meio do mato orar. Porque eu tenho lá um cantinho de oração numa montanha, e lá eu resolvia meus problemas com Deus. E a família orando, estava chovendo, e eu via que as crianças não conseguiam orar, e o meu desespero era tão grande, que eu cheguei a pegar a cabeça das minhas filhas e coloquei a testinha delas no chão, no barro. Porque eu queria ver que elas orassem, porque eu falei, se o senhor não me escuta, escuta minhas filhas, pelo menos. Quando eu vi o que eu estava fazendo, caiu a ficha, eu falei, meu Deus, minha família não merece isso. Levei a minha família para casa, elas dormiram, e eu não dormi à noite. Eu saí de casa às 9h30 da manhã, fui para um banco, Banco Bradesco, fiz um seguro de vida, uma fortuna. Fui para casa, almocei com a família, sorri, me despedi e peguei uma estrada chamada Rodovia Anhanguera, lá em São Paulo. Eu tinha uma BMW, uma X5, eu dei KM nela, 240 km por hora. E lá tem muito caminhão de cana de açúcar, que chama treminhão, né? São caminhões com várias carretas. Eu vi um caminhão na minha frente, eu mirei a traseira dele, eu acelerei, fechei o olho e gritei. Eu esperei o impacto. E o impacto não veio. Quando eu abri o olho, não tinha nada na minha frente, só estrada vazia. Eu olhei para o retrovisor, o caminhão estava atrás de mim. Ele não saiu do lugar. Eu parei o carro, tremendo, chorando. E eu sentei no meio-fio da estrada e disse, Deus, nem para morrer eu presto. E o Senhor falou comigo, não terminei a obra. Se a obra tivesse terminado, você teria morrido. Eu investi demais em você. Falei, mas e essa dor? O Senhor disse, estou te forjando para coisas mais duras que virão pela frente. O tamanho da sua luta é o tamanho do seu ministério. O tamanho da sua dor hoje é o tamanho da alegria que você vai provocar nas pessoas que estarão ao seu redor. Então você tem que aguentar. Não pode desistir, não pode desanimar. Não é porque você não está vendo agora nada acontecer, não cresce, a obra não vai, eu ponho a mão, não funciona. Você não pode esmorecer por um momento. Você está sendo testado. Deus está anotando tudo. Tem anjos ao seu redor olhando e levam todos os dias para Deus um relatório. Então você tem que ter firmeza, tem que ter força. Tem que aguentar o tranco. Entrou na chuva, tem que se molhar. Não pode recuar. A alma que recuar, eu não tenho prazer nele. Se te mostrares fraco no dia da peleja, pouca será a tua força. Então aguenta, faz parte do processo, faz parte do show. Você está no topo da pirâmide, não tem para onde ir. E agora olha o perigo, se você cair, vai derrubar todo mundo que está te olhando. Então você tem que aprender a lidar com o sufoco, com o desespero, com a dor, com o sofrimento, com a rejeição. Senão você não vai a lugar nenhum. A dor, ela é uma matéria da faculdade ministerial. A traição faz parte. Tudo isso é uma maneira de Deus gerar o
o nosso espírito, Ele está construindo o nosso caráter para coisas maiores que virão aí para frente. Hoje no Brasil, eu sou um político respeitado porque as pessoas me viram passar por coisas tão horríveis e nunca me viram gritar, nem xingar, nem bater, nem falar palavrão. Se o meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, tivesse a metade do equilíbrio emocional que eu tenho, o Brasil estaria bem melhor. Ele é um grande líder, mas não consegue lidar com pressão. Você bate e leva de volta. Ele não suporta. Você deu, leva. Mas existem posições que a vida te coloca que você não pode ser assim. Lembra que eu disse no início? Tem que engolir sapo. Você é um estadista. Uma palavra sua desequilibra a vida de milhões. Tem um vídeo na internet, se você tiver curiosidade, digita lá, Feliciano apanha em avião. Alguém já viu esse vídeo? Vai ver eu dentro do avião tomando tapa. E o meu escudeiro estava do meu lado. Disse, e antes de entrar no avião, ele fala, pastor, se alguém tocar no senhor um dia, eu vou. Ele fez até uns golpes de Kung Fu. Chegou o dia. Pense num gatinho. Murchou. Foi medo mesmo, né, Roberto? Um homem que estava atrás de mim no avião comprou a briga. O vídeo não mostra que o pessoal parou de filmar. Ele levantou e disse, gente, ele está quieto, ele não tá falando nada. Vocês estão... Só que o homem era negro. Aí os homossexuais estavam lá dentro dizendo, você é segurança dele? Aí o homem endoidou. Só porque eu sou negro? Aí virou a briga deles mesmo, briga de minoria, né? Virou um inferno. O avião voltou para Guarulhos. Ameaçou o voo. Quando paramos em Guarulhos, o piloto mandou todo mundo ficar sentado, abriram a porta do avião e entrou a Polícia Federal. A polícia mandou me chamar, eu fiquei de pé, fui lá e falei, pois não. Ele disse, deputado, quem é as pessoas aqui que nós vamos levar para o interrogatório, para a delegacia? Eu disse, ninguém. Mas como? Não, ninguém. Aí todo mundo falou, não, mas tem. Eu falei assim, não, cada um tem a sua natureza. Eu disse, a natureza deles é bater, brigar. A minha, uma natureza de pastor, eu perdoo. E saí do avião. Isso viralizou no Brasil, isso me deu uma estrutura, me deu força. Mas como é que eu aguentei essa luta? Fui forjado. Eu apanhei no ministério. Posso contar outro segredo para você? Se você sobrevive em uma igreja evangélica mais de 5, 10 anos, pode mandar você para o Iraque. Sem colete, à prova de bala. Pode mandar você para o alto de uma guerra. Você sobrevive. É sério, porque a nossa comunidade é pequena e nós tínhamos tudo para viver um céu na terra, mas é uma guerra. Então, se você sobrevive em um ministério, você sobrevive em qualquer coisa. Eu estou falando aqui com homens e mulheres que precisam de estrutura. E eu estou aqui liberando essa palavra de encorajamento para você. Vale a pena. E olha que eu já sofri. Ah, meu Deus, muda a música, Roberto. Imagina no início do ministério, eu novinho, saindo lá da Vila Tatu, pastor Neto. Eu tinha uma Brasilinha velha. Eu lembro da Brasília e me dá uma tristeza. Pense num carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que ficam na terra. Era aquela Brasília minha. Aquela Brasília, ela era uma coisa anormal. Se você chegasse perto dela e olhasse a lataria dela, ela tinha tanta massa plástica, de tanto bater, que se tirasse tudo fazia outra Brasília aqui do lado. Onde ela parava, ela deixava uma marca. O apelido dela era Brasília Ungida. Pergunta por quê? Onde parava, ficava uma poça de óleo no chão. Alguém fala, o Marco passou por aqui, ó, foi visitar a casa dos irmãos, ficava... Eu ungia a cidade inteira com óleo daquela Brasília. Ela tinha um problema no setor dela da direção, que para virar na esquina eu tinha que começar a rodar antes. Dava 12 voltas para pegar a barra da direção. Não, era uma coisa... Eu não sei como é que eu estou vivo até hoje. Eu nem sei porque comecei a falar da Brasília. Ah, lembrei. Aí eu pegava essa Brasília, quando eu terminei a faculdade de teologia, eu tranquei a faculdade de direito para fazer teologia, que eu não conseguia fazer as duas, não tinha dinheiro. Eu seria advogado. Eu acho que eu seria um bom advogado, né? Com a retórica que eu tenho, com a arte de expressar, acho que eu seria um bom advogado. Mas eu troquei pelo ministério. Eu era recém-casado, formado em teologia, e falei, eu gastei o pouco que eu tinha em teologia, então eu tenho que sair para pregar, porque meu pastor não me deixava pregar.
E eu falei, mas como é que eu vou pregar? Eu fui numa congregação nossa e gravei num aparelho de toca-fita. Alguém lembra de toca-fita? Aqueles grandão assim. Eu coloquei a fita, gravei uma pregação minha, nem sei que pregação que era. Eu sei que eu fui na gráfica, mandei fazer uma capinha bem bonita. E eu falei, o que eu vou escrever aqui na capa? Botei uma foto minha. Eu sou diácono. Quem é que quer ouvir um diácono pregar? Eu não sou presbítero nem pastor. Então, eu inventei um nome, conferencista. Fui o primeiro conferencista do Brasil. Chegava nas igrejas, os irmãos diziam, o que é conferencista? E eu falava, é quem dá conferências, palestras e pregações. E isso pegou, ficou legal. Então eu saía de casa às vezes, com um amigo, sempre um menino para me ajudar a vender as fitinhas. E eu pegava a estrada e pegava, na época não tinha GPS, pegava um mapa para ver onde não tinha pedágio. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o pedágio. Eu abastecia a Brasilinha com cheque para 40 dias. Alguém lembra disso? Deus te deu um livramento, hein? Né? Agora é só how are you? Mas eu venho dessa época lá no Brasil. Então eu abasteci com cheque para 40 dias, pegava a estrada onde não tinha pedágio para ir em busca do meu sonho. Um dia eu parei na porta de uma igreja, Assembleia de Deus, né? Porque no Brasil, Assembleia de Deus, Correio e Coca-Cola tem em todo lugar, em qualquer cidade. Aí eu cheguei numa cidade, procurei a Assembleia de Deus, parei bem na porta dela, era umas 6:30 da tarde. Chegou o diácono, abriu a igreja às 7 da noite. Eu entrei lá dentro da igreja, peguei bem o corredor, eu imaginei onde é que o pastor vai entrar. Eu falei, eu tenho que ficar num destaque para o pastor me ver. Aí eu ajoelhava naqueles bancos, né, de madeira e ficava com o pé para o corredor. O pastor vai ter que pular meu pé quando passar aqui. Quando ele olhar, vai ver um menino de terno, vai se engraçar comigo, vai me deixar dar uma palavra. Aí eu pegava uma fita cassete e dava para o diácono levar lá para o púlpito. Muitas vezes funcionou. O pastor disse, ó, tá aqui, vamos chamar aqui o conferencista Marco Feliciano para pregar. Eu ia, dava uma palavra, o céu abria, os irmãos me levavam para a casa deles, me davam janta, me colocavam para dormir na casa deles, e o pastor me dava uma oferta. E eu ia fazendo isso de cidade em cidade. Mas teve vezes que não deu certo. Eu me lembro que um dia eu parei na porta de uma igreja lá na cidade, fiz todo o ritual, mandei a fita. Chegou o pastor, acho que o pastor estava meio bravo aquele dia. Ele pegou a fita cassete quando ele sentou, tinha os presbíteros aqui, ele fez a fita passar por presbítero por presbítero. Eu disse, ó, o pastor está me apresentando para os outros, eu me ajeitando no meio dos bancos. Quando terminou, o pastor fez uma cara para eles assim e foi para o microfone. Ajeitou o microfone, pegou a fita e disse, os irmãos estão vendo isso aqui? Isso aqui chama-se mensagem enlatada. E igreja não come mensagem enlatada. Aqui é só que é revelado pelo Espírito Santo. Na verdade, sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é a foto de um vagabundo que não quer trabalhar, quer viver de explorar igrejas. Sabe o que eu faço com isso? Ele abriu um lixinho do lado do púlpito e jogou lá dentro. E ele ainda deu um conselho aos irmãos, nem cumprimente com a paz do Senhor. Eu nunca senti tanta vergonha na vida. Quando, na primeira hora que a igreja ficou de pé e fez a oração, eu saí de fininha. Entrei na minha Brasilinha, peguei o menino que estava comigo, o Brito, um grande amigo. E nós dormimos aquela noite debaixo de uma árvore, perto de um posto de gasolina na estrada. Dormimos com fome. Ele dormiu, né? Eu não dormi. Eu tive dúvida da minha chamada. E eu falei, será que eu me precipitei? Nessa hora de precipitação ou de dúvida, você chama Deus e Deus não vem. Vem o diabo no lugar dele. Aí o diabo vem do seu lado e diz, está vendo? Se você tivesse estudado, era advogado. Teria dinheiro. Seria um grande homem. Foi trocar para viver da fé, termina humilhado. Se eu dependesse daquela experiência, eu teria parado a vida. Mas eu acreditei que havia uma chamada na minha história. Como há uma chamada na sua história. Os obreiros mais modernos, e eu encerro aqui, parece que eles perderam a habilidade de acreditar que Deus dá sinais. Peça sinais. Não é pecado, não é tentar Deus. Faz como Gideão, faz o teste do velo de lã. Pede uma palavra, pede uma revelação. Porque no meio da caminhada é natural você desanimar. É natural no meio da caminhada faltar forças.
Você vai ver de vez em quando um profeta gritando: renova os nossos dias, como dantes. Lamentação 5:21. Você vai ver um outro profeta gritando: aviva a sua obra no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Não é pecado pedir sinais, pedir renovo. Não deixe envelhecer o seu ministério. Não deixe nada, nem ninguém se meter entre você e a sua chamada. Acredite que quem te chamou, por mais que às vezes ele feche os lábios e não fale com você, ele nunca fecha os olhos. E nunca fecha os ouvidos. Eu estou aqui hoje como pregador itinerante, um veterano, dizer para vocês que das dores que eu passei, todas elas deixaram uma cicatriz em mim. Eu tenho 3 filhas, lembra que eu falei? A minha mais velha completou 27 anos esse ano. Eu estive em 4 aniversários da minha filha mais velha até hoje, depois que ela completou 23 anos de idade. E eu nunca estive no aniversário da minha filha, nem das outras 2. Só nos últimos 4 anos que eu passei a me dedicar para minha filha. Na pandemia eu tive crises, pastor Neto, que eu não desejo para ninguém. De sentar ao redor da mesa, pegar as meninas, a esposa, eu nunca tinha travado a minha vida desse jeito. Estava até desacostumado, ficar com elas todos os dias e ouvir elas contar histórias. E uma falando: você lembra quando o pai chegava de viagem, a gente pegava a mala dele, colocava, uma sentava dentro da mala, a outra saía arrastando, a gente colocava na escada. Eu tentava buscar na minha memória essas lembranças, eu não tinha. Hoje eu tenho uma netinha, Aurora, que para mim é a paixão da minha vida, é a razão da minha vida. Eu todo dia quero falar com ela porque eu estou tentando resgatar na neta o que eu não tive com as filhas. Valeu a pena, pastor? Nesse quesito não, mas não tinha outro jeito. Não dá para ter tudo na vida. Um poeta francês escreveu assim: optar por uma forma de viver implica em deixar outras formas de lado. Não dá para ter 2 vidas na mesma vida. Ou você tem isso, ou você tem aquilo. Já que você está no reino, viva pelo reino e morra pelo reino. Se Deus te escolheu é porque Ele te achou diferente de todos. Há algo em você que não tem nos outros. Então, faz o seu dom crescer. Faz o seu dom aparecer. Treina o seu espírito. Se alimente de coisas boas. De vez em quando senta com alguém mais experiente que você. Ouça histórias, leia livros, assista pregações. Porque é isso que nos motiva. Fora isso, não temos mais nada. E não espere que o reino te dê tudo. Porque às vezes o reino vai tirar o que você tem. Eu perdi um filho por causa do reino. Perdi um filho porque não tinha plano de saúde. E não tinha plano de saúde porque eu deixei uma faculdade de direito para viver da fé. E minha esposa passou 5 horas na fila do SUS numa madrugada para ser atendida, com um bebê de 8 meses dentro da barriga dela. 2 horas e meia esperando, o bebê morreu dentro dela. Se tivéssemos um plano de saúde, o bebê estaria vivo. Era um menininho. Nenhum pai deveria ter que passar pelo que eu passei, de pegar a roupinha que eu ia apresentar ele na igreja e ajeitar ele com aquela roupinha e botar ele dentro de um caixão. Nenhuma mãe devia passar o que a minha esposa passou. De depois do médico falar: o bebê morreu, eu falava: você tem que voltar para casa com ele morto. Por que vocês não fazem uma coretagem? Porque o SUS não paga. E aí o médico deu para ela um documento. Como ele morreu algumas horas, o seu organismo tem 3 dias para abortar. Se em 3 dias não abortar, aí você corre com esse documento e qualquer hospital é obrigado a te atender. E a minha esposa foi 3 dias depois. E na hora que ela estava sendo atendida, preenchendo a ficha, ela teve uma cólica, ela foi para o banheiro e ela abortou um bebê de 8 meses. O bebê nasceu. Ela sentiu todas as dores de parto, mas com um bebê morto. Ninguém deveria passar por isso. Você acha que eu não tive crise? Você acha que eu não duvidei? Na noite em que ela foi para casa com o bebê morto na barriga, e ela dormiu com a barriga abraçada assim, sedada, eu não dormi. Eu fui lá para o meu escritorinho. Eu tinha lá 1000 livros que eu já tinha lido.
Eu botei uma cadeira, botei um travesseiro, botei minha cara em cima do travesseiro e um outro eu botei em cima da minha cabeça para eu poder gritar. Porque a dor, a agonia é tão grande que você se sente um lixo. Eu chamei Deus, Deus não veio, veio o diabo. Fala, vai viver da fé, vai viver de esmola, vai viver, vai. Vai andar pelo mundo para as pessoas jogar sua fita dentro do lixo. Que o diabo é sujo. Era umas 4 da manhã, eu saí da cadeira, eu estava, parece que tinha uma mão me sufocando, eu disse, Deus, ou o Senhor fala comigo, eu abandono tudo. Eu olhei os livros e disse, aqui tem que ter uma resposta. 16 Bíblias que eu tinha lido, todas elas, em várias edições, não achava nada. Sabe quando a Bíblia fica grande? Quem prega aqui sabe disso. De vez em quando, a Bíblia, você não acha nada para pregar. Tem dia que vem 50 mensagens, tem dia que não vem nenhuma. Naquele dia estava tudo grande, eu não achava nada. Mexendo os livros, Deus é brincalhão. Caiu um livreto marrom desse tamanho. Eu olhei esse livreto e falei, o senhor está brincando comigo, né? Livro de orações da Igreja Católica, de quando eu era coroinha. Eu abri o livro, apareceu um homem ajoelhado, ele tinha uma auréola aqui de cabelo e aqui era raspado. Ele estava usando uma roupa marrom e uma cinta uma corda na cintura. Ele estava ajoelhado, tinha passarinhos perto dele. E em cima estava oração de São Francisco de Assis. E eu espero que ninguém se escandalize aqui com isso, tá? Foi aquela oração que me ajudou a viver. Francisco de Assis orou assim: Deus me ajuda a suportar o que eu não consigo entender. Consegue orar isso? Me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. E naquela noite eu senti paz. 3 dias depois, eu estava no necrotério, arrumando o caixão, colocando meu filho. E mais uma vez eu briguei com Deus, porque eu orei por irmãs estéreis e Jesus deu filho para elas. Quantas crianças saíram do hospital depois de uma oração minha? Paralíticos andaram no ministério. E aí o meu filho está morto ali na minha frente. Por quê? Não tem explicação. Faz parte do show. Paulo escrevendo um versículo, ele diz: somos colocados diante do mundo por espetáculo, diante de homens e de anjos. O ministério da palavra, o ministério sacerdotal, ele é um espetáculo. Em grego, a palavra espetáculo é teatrizomenoi. Teatrizomenoi aponta para um show circense. Porque os maiores shows que existiam na época de Paulo eram circos. E o melhor show do circo não é o trapézio, não é a bailarina, é o palhaço. Paulo está dizendo, somos colocados no mundo como palhaços. Diante de homens e de anjos. E temos que suportar. Não desanima, tá? Se você perguntasse, valeu a pena, pastor? Eu faria tudo de novo. Porque não existe obra maior do que essa que está sobre você. Essa é a mais nobre de todas as chamadas. É você viver para cuidar da noiva. E o noivo já vem aí. E quando ele olhar para você, ele vai só te dizer, obrigado por ter cuidado da noiva, por ter ajudado. Cada um tem uma missão, a nossa é essa. Então, Elias, se você está dentro de uma caverna pedindo a morte, o Senhor manda te dizer, aguenta mais um pouquinho. Não para diante de uma ameaça. Pastor, estou sendo chantageado, extorquido. O que eu faço? Joga aos pés da cruz e aguenta. Não faz besteira. Não faz loucura. Confia no Senhor. Pelo amor de Deus, se joga nos braços dele. Que mais cedo ou mais tarde, a vitória vai vir. Não existe dor que dure para sempre. Também não existe prazer que nunca acabe. A vida ministerial é uma roda gigante. Tem dia que ela trava aqui embaixo, não tem quem faz ela subir. Aí todo mundo lá em cima cospe, joga pedaço de comida na gente. Mas mais cedo ou mais tarde a roda gira. Daqui a pouco você vai estar aqui em cima. Só dá tempo ao tempo. Deus é o Senhor do universo.
E ele tem um empregado, chama-se tempo. Deus é o Senhor do tempo, e o tempo se encarrega das outras coisas. O que você acha agora que é um sufoco, é impossível, fica tranquilo. Dorme, respira. Vai achar uma solução para isso. Você está ouvindo alguém que tudo que acontece com ele vai parar no Jornal Nacional, tá? Porque não é você, Bocó. Pense aí, eu já passei. Tudo, e eu estou aqui vivo. Por quê, pastor? Porque Deus me chamou. E Ele se chamou sabendo de tudo. E homem não tira o que Deus me deu. Você só tem um grande inimigo. Você mesmo. Seu pastor não é seu inimigo, seu ministério não é seu inimigo, os Estados Unidos não são seus inimigos, a imigração, não. Você só tem um inimigo de verdade na vida, é você mesmo. Porque se você não acreditar, quem vai acreditar? Se você falar, não quero, como é que Deus vai te obrigar a querer? Então só você é o seu maior inimigo. Em compensação, você também é o seu maior profeta. Se você tiver uma conversa séria com o espelho hoje à noite, falar com aquela criatura, ela toma vergonha na cara, bora, levantar, foi Deus que te chamou. Você vai ver que vai dar tudo certo. Amém? Não desista, porque Ele nunca desistiu de você. Fica de pé comigo. Inclina a sua cabeça. Eu vou fazer um convite só, com autorização do pastor. Talvez ninguém vai vir, mas eu não posso me furtar a responsabilidade. Eu queria orar com gente que não está aguentando mais. Queria orar com gente que está sofrendo. Que de vez em quando fala, eu vou parar. Mas, pastor, o que vão falar de mim? E quem fala de você paga suas contas? Fecha os olhos. Só esses 3 vão vir? Tem certeza? Vai perder a chance? Aleluia. Ah, meu Deus. Senhor, eu oro pelos seus filhos que já vieram, por aqueles que estão pensando em vir ainda. Tem dia, Senhor, que o céu está de bronze. Tem dia que o espaço está pequeno, a gente fica sufocado. Tem dia que a gente tem raiva da gente mesmo. Tem dia que a gente tem vergonha da gente mesmo. Tem dia que a gente pensa que a gente está no lugar errado. Mas aí vem o Senhor numa tarde como essa e abre o céu, mostrando que o Senhor não chama super-homem, nem mulher maravilha para o seu reino. O Senhor chama gente de carne e osso. Gente que tem dores, gente que tem hora que não tem força para caminhar. Ah, meu Deus. Eu estou sentindo as dores dos seus filhos que estão aqui. Estou sentindo as dores de alguns que não vieram, porque nem eles acreditam mais, Senhor. Entraram no automático. Em nome de Jesus. Por tudo que há de mais sagrado, traz o bálsamo de Gileade nessa tarde. Dá força de novo, ajuda de novo, renova de novo. Tem misericórdia da gente. Tem misericórdia quando a gente erra tentando acertar. Tem misericórdia quando a gente extrapola o limite. Tem misericórdia quando a gente não é fiel como deveria ser. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Ajuda esses homens e mulheres que estão aqui na frente. Espírito Santo, amigo, vem aqui. Abre as suas asas, como a galinha junta os pintinhos. Ajunta esses debaixo das suas asas. Blinda a mente deles, blinda o coração deles. Arranca, Senhor, as garras do acusador. Arranca, Senhor, as garras do mal, do diabo. Eu escuto barulho de espadas acima do teto da igreja, meu Pai. Anjos e demônios estão brigando.
Os demônios estão perdendo as forças. Os anjos, Senhor, começam a cantar, porque depois dessa tarde um novo ministro está nascendo. Depois dessa tarde um novo guerreiro, uma nova guerreira, Senhor. Com a força dessa palavra eles vão se levantar, vão caminhar mais 40 dias, 40 semanas, 40 meses, mais 40 anos. E quem viver verá para ver o que o Senhor vai fazer, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero te fazer um pedido: renova eles com o Espírito Santo. Renova eles, dá eles línguas nessa tarde. Enche eles da sua glória. Traz de volta a profecia, as visões. Traz de volta, Senhor, o sobrenatural. Anjos de Deus, façam festa nessa tarde. Terais tu e André Velecandorobas. Senhor, eu sinto a sua glória, porque o céu está se abrindo, e com a força desta palavra eu vou despedir os seus filhos em paz. Depois desta reunião, todos de olhos fechados, levante a mão direita para o céu comigo e diga: em nome de Jesus, todos os demônios, meus inimigos, adversários, que roubaram a minha fé, minhas experiências, as promessas, os dons, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão com autoridade, obreiro. Na palma da sua mão estão demônios que foram obrigados a obedecer a sua palavra de comando. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão, você vai pisar em cima, mas com muita violência, para mostrar a eles que você está de pé e que a história não acabou. E aí você vai abraçar umas 2 ou 3 pessoas e vai dizer para eles: se alimente, porque a sua jornada ainda não acabou. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5, um tempo de renovo sobre a sua chamada brilha nesta tarde. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace 2, abrace 3, abrace 4 pessoas. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colocou as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, e lá é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Ele vai honrar, filho amado do coração de Deus. O nosso país vive dias difíceis, e nós que somos líderes temos uma responsabilidade muito grande nesta hora. Por muitos anos nós vimos as nossas lideranças muitas vezes se omitindo diante de um perigo que foi chegando, se instalando, ganhando espaço. E hoje no Brasil se levanta o nosso inimigo, não pessoas, mas o inimigo de nossas almas, usando pessoas para defender tudo aquilo que a Bíblia condena. O marxismo, que prega o materialismo, onde Deus não existe, onde defende que o Estado cuide das crianças e não as famílias, para dar oportunidades iguais para elas. Ideologias que defendem a morte, o aborto, liberação das drogas. E fica muito fácil para nós que somos líderes entendermos à luz da Bíblia o quanto o ataque recebe alguém que luta contra isso, uma voz que se levanta contra isso. E nós aqui nos Estados Unidos muitas vezes nos sentimos impotentes,
por estar longe da nossa nação e não poder abrir a nossa boca e não poder fazer nada ali. Mas o pastor Marco Feliciano é uma voz levantada por Deus naquela nação, que tem se posicionado, que tem defendido e tem sofrido ataques e vai sofrer ainda muito mais ataque naquele lugar, porque a guerra está ainda só começando. E o nosso dever, enquanto estivermos aqui, não podemos nos unir a Ele lá, é interceder, é orar, é pedir a Deus o revestimento e a proteção, a blindagem contra cada dardo inflamado do maligno. Eu queria convidar a pastora Fátima para estar aqui nesta hora, intercedendo especificamente por isso, juntamente com toda a igreja. Vamos orar pela vida do Senhor, pastor, porque nós reconhecemos o seu esforço e os ataques que o Senhor recebe do inimigo, que é Satanás, que usa pessoas que muitas vezes estão próximo para tentar calar a sua boca. Mas nós cremos que está vindo um avivamento aí, que a igreja vai fazer a diferença. São líderes como você que está aqui, que vão fazer a diferença. Pastora Fátima. Paz do Senhor, irmãos. Não vou segurar essa carga sozinho, não. Me ajuda aí, vamos abençoar este homem, vamos interceder. Ele sentiu a dor de cada um de vocês, obreiros que aqui estão. Sintamos também a dor que este homem tem passado ali como alvo do inimigo naquela nação. Vamos orar, vamos pedir a graça dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele e sobre todos os obreiros que estão também no Brasil, diretamente sofrendo esse ataque e aqui também. Senhor, te louvamos, te agradecemos por esse privilégio nesta tarde, de aqui estarmos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, crescermos mais diante de ti. Senhor, nós queremos agora, em uma só voz, este corpo de obreiros aqui presente, nesta tarde, estes homens e mulheres guerreiros que o Senhor levantou, queremos agora em uma só voz, clamar ao Senhor por tua misericórdia, pela bênção do Senhor, ó Deus, pela proteção, pela cobertura dobrada do Espírito Santo de Deus, ó Deus, pela cobertura do sangue de Jesus sobre a vida deste homem, este homem que tu tens levantado ali como uma voz que representa a tua igreja naquele país. Clamamos por tua misericórdia, Espírito de Deus, não permita que este homem desanime e fraqueje, assim como ele disse nesta tarde, tantos momentos difíceis que ele passou, e o Senhor passou com ele. Nós te pedimos, continue, ó Deus, dando vitória, segurando nestas mãos, abençoa a esposa, abençoa as filhas, abençoa a netinha, guarda, Senhor, protege e guarda, cubra esta família com o sangue de Jesus. Abençoa cada obreiro aqui, Senhor. Tende misericórdia de cada homem, líder da família, líder da igreja amada do Senhor. Visita, Senhor, cada mulher, cada líder também em suas igrejas. Fortalece o teu povo, Senhor. Anima-nos, renova-nos, dá-nos graça dobrada, sabedoria, Senhor, do teu Espírito. Ó Deus, visita, Senhor, o pastor desta igreja, os pastores aqui desta igreja, Senhor. Renova as forças, inteligência dobrada, sabedoria do teu Espírito, Senhor. Nós te agradecemos e clamamos nesta tarde, Senhor, crendo que o Senhor está ouvindo, no nome de Jesus. Amém. E você? Toma o seu assento um minutinho, rapidinho aqui. Ah, Jesus. Valeu a pena? Lá no Brasil a gente fala, valeu a galinha inteira. Foi só a pena, não. Queridos, o pastor Neto me deixou aqui fazer uma propaganda. Eu trouxe aqui esse cartãozinho, da outra vez eu trouxe também. É um cartãozinho de evangelismo aqui, é um pendrive isso aqui. Aqui dentro tem 6 horas de mensagens e deve ter mais umas 5, 6 horas de música. Isso aqui não é para você porque você já é crente. Para você dar de presente para o seu funcionário, para o seu amigo. E com certeza Deus uma hora vai tocar no coração deles quando eles ouvirem Jesus.